O ministro Paulo Guedes, no final de semana, ficou muito irritado com o IBGE. Saíram os dados do CAGED, do primeiro semestre, o país criou 1,5 milhão de empregos no primeiro semestre, e saiu a pesquisa nacional por amostragem de domicílio do IBGE, que mostra que são 14,7 milhões de desempregados e mais quase 6 milhões de desalentados, então são mais de 20 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. Num momento que seria de celebração para o governo federal pela criação de empregos, apesar de que não são empregos que venham de uma política do governo federal, houve esse banho, essa ducha de água fria do IBGE, e o ministro falou que o IBGE é da era da pedra lascada, André Orsini. O IBGE ainda está na idade da pedra lascada. O mais curioso é que o IBGE é uma instituição, um instituto do governo federal, do qual ele faz parte. Como é que ele fala um negócio desse, André? Paulo, e do qual ele foi um dos que apoiou ao corte de verba do IBGE para fazer o levantamento do censo, né? Temos que lembrar isso. Então, eu digo sempre, o ministro Paulo Guedes, ele precisa sair mais da cadeira dele lá do Ministério e conhecer o Brasil que ele não conhece, né? O presidente Bolsonaro gosta de, final de semana, fazer as viagens, visitar alguns estados, algumas cidades, deveria levar junto o Paulo Guedes para ver a realidade da sociedade brasileira, né? Ele não adianta ficar irritado com o IBGE, porque os números são reais. A gente tem que ver que o que cresceu no Brasil em um ano foi o número de pessoas trabalhando na informalidade. Esse sim, foram 2,4 milhões de trabalhadores trabalhando na informalidade. E que nós ainda não conseguimos chegar com esse número aos números que nós tínhamos em 2019. Em 2019, tínhamos 40,6% dos trabalhadores na informalidade e hoje temos apenas 40%, estamos quase lá. Mas, assim, com questão do levantamento dos dados do IBGE, os números são corretos, sim. O ministro Paulo Guedes usa pelo CAGED. O levantamento do CAGED é aquele da qual envolve também trabalhadores não formais. Então, quer dizer, ele está incluindo aí no seu levantamento os trabalhadores, os empregos que foram gerados. Então, o governo está comemorando. Eu acredito que ainda precisamos ter números mais positivos para se comemorar, porque ainda não atingimos o patamar de 2019, que é isso que me interessa. Não me interessa 2020, porque 2020 foi um ano praticamente que a gente tem que cortar do calendário anual econômico, né? Então a gente tem que retomar os índices de 2019 para aí sim começar a falar em crescimento econômico, desenvolvimento econômico, geração de emprego. Eu acho que o ministro não se atentou ao fato do IBGE ser o órgão oficial do governo federal de levantamento de dados e sim quis fazer uma crítica à colocação que ele fazia para alguns empresários. Agora, o mais curioso, Renata, é que o ministro reclamou, ele classificou o IBGE como sendo da idade da pedra lascada, principalmente porque a pesquisa nacional por amostra de domicílio foi feita por telefone. Ela foi feita por telefone por causa da pandemia. Em 2018, eu fui pesquisado pelo PNAD. Então, durante o ano todo, o pesquisador ia na minha casa, pessoalmente, me avisava antes pelo WhatsApp, ia num horário que eu tivesse disponível, e eu respondia um questionário muito complexo. Eu lembro muito bem disso, em 2018. Lógico que em 2020, em 2021, por causa da pandemia, não foi presencial esse questionário. Eu não entendi ele reclamar disso, ministro. Olha, o que a gente está vendo atualmente no nosso governo federal, principalmente, as pessoas elas tecem críticas a órgãos instituídos do próprio governo, a sistemas instituídos pelo próprio governo federal, e elas lançam essas críticas baseadas no nada, né? Baseadas em prova alguma. É o caso, como a gente estava falando, da urna eletrônica. O IBGE está na idade da pedra, como há um tempo atrás o nosso sistema que monitorava as queimadas também estava errado, segundo o governo federal, houve muito... O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a impressão que dá é que quando os dados não agradam, né, desagradam o determinado interessado, daí o sistema não funciona. Só que isso é muito sério, né? O governo não pode simplesmente desacreditar
os próprios órgãos instituídos pelo governo, baseado simplesmente do que eu acho. E nós não estamos mais em campanha para presidente da República. Nós temos um presidente da República, nós temos um governo nomeado, instituído, que tem que ter a responsabilidade para falar daquilo que o próprio governo produz. Então, eu acho isso uma questão muito séria. Isso, para qualquer pessoa, é possível se verificar que a pesquisa não pode ser feita pessoalmente na atualidade. Então, eu acho que daqui a pouco o ministro Paulo Guedes vai rever isso que falou e daqui a pouco ele vai, ou fica por isso mesmo, não prova nada, não explica por que falou, então depois eles dizem o que eles mesmos disseram. É uma bobagem a mais, talvez, para ser esquecida e ir para a lata de lixo da história.